vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! Aleluia! Você pode erguer as suas mãos bem alto e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós agradecemos. Obrigado por este amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Se hoje podemos vencer, é porque Ele venceu por nós. Em Jesus, sou mais que vencedor. 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 Aplauda a vitória da cruz que Ele nos conquistou. Aleluia!
Nós estamos vivendo o ano chamado Ano da Comunhão. Comunhão, começamos a ver, é o ano da edificação, é o ano do consolo, é o ano do amor, é o ano da misericórdia, o ano da comunhão. E vamos hoje acompanhar algo nas Escrituras. Levante bem alta a sua Bíblia, bem alta. Uma das coisas tão bonitas que eu vejo aqui em Lagoinha, que poucas igrejas hoje fazem isso. Existem igrejas que você não vê as pessoas entrarem na igreja com Bíblia. Tão interessante isso. Quantas igrejas que não têm mais a Bíblia, né, pastor? Coisa terrível. O pastor não tem a Bíblia na mão. Há um tempo de que temos que voltar à palavra, porque ela, o poder está nela. Então vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta manhã Tua palavra nos alimente, nos console, nos exorte, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja seja, Senhor, edificada, consolada e exortada pelo alimento da Tua palavra. Que os perdidos venham experimentar o caminho da salvação e aqueles que estão longe possam saber que a porta da casa do Pai está sempre aberta para que ele possa voltar. Senhor, conceda ao pregador Tua sabedoria, Tua graça, mas acima de tudo a Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. A igreja é a expressão mais linda aqui sobre a face da terra. A igreja não é o templo. Muitas pessoas acham que a igreja é tijolo e cimento. Tijolo e cimento vão ficar aqui. A única instituição que vai sair da terra e vai para os céus é a igreja, não há outra. Só a igreja. E ela é a noiva de Cristo. A palavra diz: Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Não existe nada mais belo debaixo dos céus do que a igreja do Senhor. Sabe, quando você olha para um irmão, é tão diferente, bate algo dentro, um testemunho, que ele é um irmão. É verdade que quando a pessoa vem para o Senhor, ela é um bebezinho. Nesta semana, quando a Vitória nasceu, quarta-feira, estava lá, eu tomei no colo, tão pequenininho, tão pequeno. Falaram que ele já nasceu grande, 52 centímetros, mas o que são 52 centímetros? Um bebê tem que crescer, crescer, crescer. Quando a pessoa vem para o Senhor, no momento quando ela se entrega, ela nasce de novo. É uma figura também para nós. Esse novo nascimento, a pessoa vem como um bebê. Agora, o crescimento dela é uma escolha. Tem pessoas que param no caminho. Tem pessoas que ficam bebês a vida inteira. Tem que dar mamadeira, tem que dar chupeta, chora, mas você encontra outros que de uma forma tão bonita escolhem caminhar com o Senhor. Eu quero hoje plantar no coração dos irmãos a história de um homem. Como que ele foi crescendo, 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 porque é uma escolha na nossa vida. Abra comigo em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, do verso 32 em diante. Atos capítulo 4, do verso 32 em diante. Bem no início da igreja, encontramos esse testemunho tão glorioso e que deve se transformar num paradigma para a nossa própria história. Diz assim:
Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tudo que está escrito na Bíblia não é simplesmente para ser um relato, é para ser para nós um modelo. Não temos nada na Bíblia que seja só para nós estudarmos. Você tem que ter sempre a compreensão que temos um modelo daquilo que temos que fazer e um modelo também daquilo que não devemos fazer. Assim, esse homem entra aqui na história, um homem tão comum, José. Vamos falar esse nome? José. Outra vez? José. Para nós aqui mesmo no Brasil, é o nome mais comum, é o nome José. Você pode entrar dentro do ônibus e gritar assim, José! Aí muita gente aparecendo, oi, José. E se você não conhece, a pessoa pode chamar até Epaminondas. Se você chamar, ô Zé, o Epaminondas vai olhar, porque ele também é Zé. Quantos Josés temos aqui? Levante a mão quem chama José, fique em pé. Vamos ver quantos José temos aqui. Isso. Bom. Olha, não faz mais José como antigamente, né? Podem assentar, mas era tão comum, quando os pais não tinham nenhum nome para colocar no filho, e muitos colocavam Vazingto, mas aí coloca o José. Lá na igreja, logo converteu esse moço, chamava-se José. E diz aqui até a biografia dele, José. Ele era levita, natural de Chipre, e tudo que diz a respeito dele é isso, como ele tivesse um campo, uma fazenda, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quando lemos no capítulo 2, Atos capítulo 2, do verso 37 até o versículo 41, quando, ao derramar do Espírito, o dia de Pentecostes, Jerusalém é sacudida pela manifestação da glória do Evangelho, nós lemos assim, Atos, capítulo 2. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Se você olhar aqui o verso 38, nós encontramos no verso 38, basicamente, como que a pessoa vem para a fé. Quando ele se arrepende, porque está escrito aqui, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para a pessoa ser salva, no momento que ele toma Jesus como Salvador, ele experimenta o quê? O arrependimento, ele é batizado e ele recebe também o Espírito Santo. Ninguém pode ser um cristão, segundo os princípios da palavra do Senhor, se ele não tiver experimentado esses 3 degraus na fé. O arrependimento é aquela guinada que a pessoa dá na vida, ele que está nesse caminho, abandona aquele caminho e toma uma nova direção. E ele se submete ao batismo, que significa a nossa identificação com Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição.
mas ele recebe também o Espírito Santo, que vai capacitá-lo a viver a plenitude aqui na terra. José experimentou isso. Não sei se o momento da conversão dele foi aqui, no dia de Pentecostes, mas tudo indica que parece que foi. José podia ter escolhido ter uma vida assim, egoísta, porque ele tinha um campo. E ter um campo naquela época, ter espécie assim de uma fazenda, alguma coisa assim, naquela época não tinha muito disso, de comprar um pedaço. Sempre era coisa assim, herdada. E ele parece que era o único possuidor da terra. Não diz que ele tinha irmãos, não diz se ele era casado ou não, se tinha filhos, mas diz que ele era o dono. E parece que ele era solteiro, sozinho. E o que ele fez? Ele escolheu viver uma vida, não uma vida egoísta. E a maior aventura que o ser humano pode viver aqui na terra é viver para o Senhor. Com certeza ele olhava aquele campo e ele dizia, eu vou plantar isso, vou fazer aquilo outro. Eu vou fazer dessa maneira, vou agir dessa maneira. Mas ele fez algo. E os irmãos começaram a perceber no José alguma coisa diferente. Ele era igual aos outros. Ele não tinha 2 metros de altura e nem tampouco tinha apenas 1 metro. Era uma pessoa comum, sozinho. Mas havia dentro dele um coração apaixonado pelo Senhor Jesus. E os irmãos começaram a perceber o coração de José. Como que era o coração dele? Olha aqui no capítulo 4, os 4 primeiros versículos. Porque bem no início da igreja, Satanás tentou acabar com a igreja. Satanás sempre tenta acabar com tudo no início, quando tudo é pequenininho. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, e foi assim também no início da igreja. A igreja experimentou perseguições as mais terríveis. Quando estamos vendo hoje o que está acontecendo em muitos países, como as igrejas estão sendo queimadas, irmãos estão sendo degolados, outros sendo crucificados de cabeça para baixo, tantos irmãos hoje estão padecendo no fundo de cárceres só por causa da fé. Mas no início da igreja, bem no comecinho dela, a fúria de Satanás foi uma maneira assim terrível para aniquilar a igreja. Mas eles tinham uma promessa do Senhor quando disse que o Senhor haveria de edificar a sua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Quando lemos aqui no capítulo 4, diz assim, verso 1: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de quase 5, subindo o número de homens. Só homens, sem contar as mulheres e as crianças. E normalmente para cada homem deve ter praticamente 3 ou 4 ou 5 mulheres. Era um número muito grande, subindo o número de homens, quase 5.000. Sempre tem mais homens ou mulheres na igreja. Quantos homens temos aqui? Levantem as mãos. Abaixo. Quantas mulheres temos aqui? Viu só? Então, as mulheres têm essa doçura maior para servir o Senhor. Muitas vezes o homem tem ali, eu sou machão, eu sou isso, eu sou aquilo. As mulheres são tão doces, não é? São elas que têm assim, algo tão interessante, que logo depois da morte de Jesus, os homens, cada um fugiu para um lugar, e quem foi lá para o túmulo de manhã cedinho, quem foram? Homem ou mulher? Foram homens. Não, foram as mulheres. As mulheres foram. Os homens vão aplaudir essas mulheres, né? Aplauda a Renata, a Ana. Isso, aplaudam. Isso. Sabe por quê? Elas nos inspiram e nos inspiram mesmo. Olha o verso de número 23. Eles foram presos. E olha o que acontece, verso 23. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E o verso de número 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
Comunhão é isso. É algo que nós oramos e buscamos esse ano. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Na perseguição da igreja, esse homem começou a despontar. José. Ele encorajava os outros, ele edificava os outros, ele abraçava os outros, ele amava os outros. Amava. E de repente, toda a igreja, eram milhares de pessoas. Quando falavam de José, eles não mais chamavam ele de José. Começaram a chamá-lo de Barnabé. E o significado do nome Barnabé é encorajador, consolador, edificador. Então, aquele homem que era José, o nome dele foi mudado. Ele não foi no cartório para mudar o nome. Não é um título que muda a pessoa, mas aquilo que ele faz muda o seu próprio nome. No meio das lágrimas, no meio de momentos assim tão difíceis, quando o marido estava preso, ou outro que tinha sido espancado, sempre o José estava ali, abraçando, orando, chorando junto. E de repente, ninguém mais o chamava de José. O chamava agora de Barnabé. Aquele que consola, aquele que edifica, aquele que exorta. Muitas vezes tem pessoas que são preocupadas com título. Título é título. O que somos é o que vale. Não adiantava ele ser chamado de Barnabé se ele fosse uma pessoa indiferente. Não é o título que faz. No ministério, na igreja, não são os títulos, mas a função. Ali estava aquele homem, e dentro de pouco tempo, esses milhares, estavam experimentando o quê? O consolo de Barnabé, que vinha através do seu coração. Quando alguém vem para Jesus, normalmente o nome dele é mudado. O nosso nome será mudado por Deus. Você sabia que lá no céu eu vou ter um outro nome? Eu não sei qual é. Eu sei que tem uma pedrinha, né, pastor Gustavo? E nessa pedrinha tem o meu nome, tem o seu. Eu chamo Márcio aqui, você chama Gustavo lá. Eu não sei se lá, não sei qual vai ser seu nome, não é? Mas eu sei que Deus sempre põe nome bonito nos seus filhos, não é? Graças a Deus, amém? Vou falar um amém, amém? Amém. Tudo na vida é uma escolha. E tudo também é como termina, é que se conta. Esse homem podia ser aquele que não ia fazer diferença nenhuma, porque ele tinha tudo. O que ele tinha? Ele tinha um pedaço de terra. Era sua herança, era aquele pedaço de terra que ele possuía. Ele ia morrer e aquilo ia ficar para o governo, uma situação delicada. Mas olha o que começa a acontecer. No capítulo de número 7, a perseguição vem de uma forma assim tão terrível. Estevão, aquele homem que amava o Senhor de uma forma tão grande. Atos capítulo 7, no verso 54, diz assim. Atos 7, 54, até o verso 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado.
e com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Nós sabemos que Saulo vai ser Paulo depois. Naquele período, não foi o Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Mas foram centenas, talvez de milhares, que foram mortos. E a morte de apedrejamento era aquela morte com uma expressão de sadismo tão grande. Porque vem as pedradas pequenas, depois as pedradas maiores, os ossos vão sendo quebrados. É uma morte lenta, de um sofrimento tão terrível. E o que mantinha Estevão ali, naquele instante ele diz: eu vejo os céus abertos. Ele disse: eu vejo o Filho do Homem assentado, em pé. Eu vejo o Filho do Homem. Jesus estava à sua direita. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra do Pai. E ele podia ter trazido uma palavra de maldição sobre aqueles que estavam ali fazendo isso. Mas ele orou dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E antes ele clama dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. E diz a palavra, com essas palavras, adormeceu. E ali estava também quem? Diz o texto: e Saulo consentia na sua morte. Saulo estava ali. Saulo estava ali. Saulo estava ali, vendo, participando, estava junto, estava ali. E Saulo, quando você começa a ler aqui no capítulo 9, o coração dele, uma religião seca, vazia, cheia de ódio. Capítulo 9, Atos 9, de 1 a 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Sabe assim, igual aquele boi bravo que fica o nariz assim. Era assim que ele vivia. Ódio. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele não foi convocado, não. Ele foi pedir, olha o que ele pede. Ele pediu. Ele foi lá no sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém, para serem mortos. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Saulo era esse homem insensível, violento, e a conversão dele foi desse modo aqui, tão miraculoso. Saulo, ele queria matar os cristãos. Mas agora, quando você lê o verso 26, não, é 9, capítulo 9, o verso de número 10. Diz assim: ora, vem em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui. E ele vai trazendo orientação para que ele pudesse receber Saulo.
até o versículo de número 28. Paulo queria matar os judeus, queria matar os cristãos, mas agora quando ele converte, o que acontece? São os judeus que querem matá-lo. Eram os judeus que queriam matá-lo. Olha o verso de número 26. Paulo, bem novinho na fé. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Agora, imagine, todos em Jerusalém conheciam Saulo. Conhecia a fúria dele. Todos os cristãos sabiam como que Paulo vivia. Conhecia o que ele fez com Estevão, participando daquilo. Agora ele converte, tem um encontro com o Senhor, recebe o perdão dos pecados, mas agora os judeus é que querem matar agora Saulo, que viria a ser Paulo. Mas quando ele vai para Jerusalém, olha o verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Eu creio que depois de Jesus Cristo, o homem que foi mais poderosamente usado por Deus para estabelecer a igreja foi quem? Foi Paulo. Foi Paulo. Foi Paulo que trouxe a estrutura para a igreja. Quando você lê o Novo Testamento, praticamente quase 3/4 foi escrito por Paulo. Mas o que acontece? Quando ele vai para Jerusalém, os irmãos não queriam recebê-lo. Porque podia dizer assim, ele está fingindo. Isso é fingimento. Isso é fingimento. Mas Saulo era tão novinho na fé, mas ele já começava a dar frutos. Ninguém queria receber Saulo. Verso 26. Mas o temiam, não acreditando que ele fosse o quê? Discípulo. Mas olha o verso 27. Eu gosto desse. Ele começa dizendo assim, mas Barnabé. Vamos falar? Mas Barnabé. Outra vez. Os outros discípulos do Senhor Jesus, os que estavam lá, nenhum queria receber Saulo. Nenhum deles queria receber Saulo. Saulo era aquele que estava procurando matar, destruir e fazer. Agora ele vem dizendo que teve um encontro com Jesus e tal. Os discípulos ficaram assim, arredios. Mas quando você lê essa expressão aqui, o verso 27, mas Barnabé, vamos falar? Mas Barnabé, olha que lindo. Tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e ali o enviaram para Tarso. Agora olha o verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz. Tinha perseguição, tinha lutas, mas existia algo, tinha paz. Paz não é a ausência da luta. Paz é essa confiança na presença do Senhor, de uma maneira tão grande. O que começa a acontecer? Barnabé toma Paulo. Quando ninguém o queria abraçar, foi esse homem. O Zé da vida. O Zé que tinha aquele campo, ele ficou livre daquele campo.
vendeu aquele campo, tomou o dinheiro, entregou para a igreja e foi viver a vida dele. Ele podia estar lá, era sozinho, podia estar lá plantando, colhendo. Mas será que a vida é só isso, plantar e colher? É muito mais do que isso. Quando você vira a página, você chega no capítulo 10, a salvação na casa de Cornélio. Até então, o evangelho era pregado só para judeus, só para judeus. Mas a casa de Cornélio é o primeiro gentio. Gentio que não era judeu, é chamado de gentio. Vem para o Senhor. E quando você chega no capítulo 11, o verso de número 19 até o versículo 24, o evangelho chega também na cidade de Antioquia. E lá em Antioquia era completamente diferente de Jerusalém, porque Antioquia era formada só por gentios, ainda que tinha alguns judeus, mas o evangelho chega para os gentios. E olha o que acontece. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia! Queridos, quando eu leio esse texto aqui, eu fico tão impressionado. O evangelho chega em Antioquia. O costume de Antioquia era completamente diferente. Lá eles comiam carne de porco, não tinha sábado, não tinha nada disso. O evangelho chega. As pessoas se convertem. E quem que eles mandam lá para Antioquia? Se mandasse um judeu, bem judeu, mas não pode fazer isso, não pode aquilo outro. Mas tinha um homem que era novo na fé, que o nome dele, Barnabé, o que consola, o que edifica, o que exorta, o que é amoroso. Ele é enviado para Antioquia. Ele é enviado para Antioquia. Lá em Antioquia os costumes eram completamente diferentes de Jerusalém. Desde o modo de vestir, o modo de comer, o modo de estruturar a família, tudo era diferente. E eles mandam quem? Mandam Barnabé. E diz aqui por que eles escolheram Barnabé. Olha o verso 24, 11 e 24. Diz o texto, porque era o quê? Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Primeira coisa, ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Nesse tempo, que é o ano da comunhão, só as pessoas boas é que vão experimentar o que seja comunhão. A qualificação que foi buscada em Barnabé, ele não tinha placa nenhuma. Ele não tinha diploma nenhum na parede. Mas essas qualidades, ele era um homem bom, cheio do Espírito. Eu conheço pessoas que aparentemente são cheias do Espírito, mas não são pessoas boas. É tão bonito. Eu celebro muitos casamentos e muitos cultos fúnebres também. Mas muitas vezes num culto fúnebre, quase que não tem, algumas vezes, ninguém ali para chorar o morto. Outras vezes,
tem uma multidão. E a multidão diz assim: ele ou ela era uma pessoa boa. Boa. Barnabé era um homem bom. Esse era o adjetivo para ele. E quando você lê, lá no Salmo 37, verso número 23 e 24. Salmo 37, verso 23 e 24. Algo que o Senhor faz, algo que o Senhor se compromete. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha o verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A característica aqui do Barnabé era esta: homem bom. Eu conheço pessoas que são assim, aparentemente cheias do Espírito, mas quando você começa a conviver com ele, é algo diferente. Isso é bom. Tudo que Deus quer. Diz aqui a palavra: o Senhor se compraz. O Senhor se compraz no caminho do homem bom. Deus se alegra no caminho do homem bom, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Tudo que nós temos que buscar na vida são essas três coisas. Vamos falar aqui: ser bom, cheio do Espírito e fé. Vamos falar? Ser bom, cheio do Espírito Santo e de fé. É só isso que você precisa. Ser bom, cheio do Espírito e de fé. Não é ser cheio de fé, não. Porque fé não é medida pela quantidade. Fé é fé. Fé é fé. Era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Tudo que nós temos que aprender na vida, para viver aqui na terra e fazer diferença, é só isso. É sermos bons, cheios do Espírito e de fé. Vamos falar? Ser bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Só isso. Só isso. Ele era um homem bom. E quando você lê aqui o verso 25 e 26, por causa da característica de Barnabé, ele ajuntou uma multidão de discípulos. Olha aqui, verso 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram o quê? Numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por que não foi em Jerusalém? Jerusalém respirava religião. Lá em Jerusalém era só religião, 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 religião. O templo estava lá. Os sacerdotes estavam, o sumo sacerdote estava. O primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. A palavra cristão significa aquele que tem a mesma natureza de Cristo. Cristão é semelhante a Cristo. Cristão não é aquele que é da religião de Cristo. Cristão é aquele que vive como Cristo. A palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa fé, ela não é um conjunto de doutrinas, como eu gosto de falar. A nossa fé é a manifestação da vida de Jesus através da nossa vida. Não adianta a pessoa falar que ele é um cristão e parecer mais um demônio. A palavra cristão significa semelhante a Cristo. Em Antioquia, um lugar assim perverso, um lugar imoral, um lugar idólatra, por causa de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé,
Diz aqui numerosa multidão. Não pouca gente, numerosa multidão. Eles vieram para o Senhor. E a cidade foi impactada. Lá foi o primeiro lugar. Diz aqui, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez. Isso era fruto de quê? Do trabalho de Barnabé. Era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E agora uma dupla. Barnabé e Saulo. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 14. Capítulo 14. Então vamos começar pelo 13, aliás. Atos 13. Os 3 primeiros versículos. Lá na cidade de Antioquia, olha só, isso em pouca questão de meses. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o primeiro aqui da lista, qual que é? Barnabé. Olha só, o Zé lá de trás, aqui ele já estava aí, primeiro, Barnabé, Simeão por sobrenome Nige, Luz de Sirene, Manaim, Colás de Heró, Tetraca e Saulo. Quem que era o último? Era o Saulo. O primeiro quem era? Barnabé. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, despediram. Quem que era o líder dessa equipe? Quem era? Barnabé. Você sempre vai ver Barnabé como líder, aquele em primeiro lugar. Agora, no capítulo 14, os 7 primeiros versículos. Você já vai começar a perceber uma mudança agora. Capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé. Agora já mudou, não mudou? Até agora, você sempre via quem na frente? Barnabé. E agora quem que está na frente? Saulo. Barnabé pode eu sou... Não. Ele era um homem bom. O Senhor estava levantando Paulo. E diz aqui, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio da mão deles, de quem? Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, que eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. Agora, Paulo e Barnabé já são o quê? Apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Barnabé agora foi também chamado de quê? De apóstolo. Ele não ficou assim ressentido. Por quê? Por que Paulo? Por que eu? Por quê? A palavra diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós só temos o que Deus nos dá. Se Deus não nos deu, não adianta querer ter, porque nós não temos. Mas quando você chega agora no capítulo 15, verso de número 36, há um momento, algumas coisas são para durar para sempre. Outras coisas, nós não entendemos os caminhos do Senhor. Mas vamos ver agora que Paulo e Barnabé se separam. Capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Paulo agora é o líder.
Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Tudo bem, mas olha o verso 37. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Barnabé queria levar João Marcos. Mas olha o verso 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E a partir de agora, Barnabé não é mais falado. Barnabé, ele investiu num obreiro que tinha fracassado. Porque diz aqui, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando o trabalho. João Marcos era jovem, João Marcos pisou na bola, João Marcos não foi avante. E Barnabé disse, não, vamos dar uma nova chance para João Marcos. E Barnabé disse, vamos dar uma nova chance para ele. Paulo disse, não, ele pisou na bola, não vamos levá-lo conosco. Mas o coração de Barnabé, esse coração bom. Não era que o de Paulo não era bom, era um coração bom. Mas naquela hora, foi um para um lado, outro para o outro. Existem situações que são para durar a vida inteira. Existem situações que são para durar durante um tempo também. Existem momentos que Deus faz com que algo aconteça. Muitas vezes, o filhotinho da águia tem que ter o seu ninho destruído para que ele possa alçar voo. E o que aconteceu? Barnabé investiu no obreiro que tinha falhado. Passa 1 ano, 2 anos, 13 anos se passam. Não se ouve mais falar nada mais de Barnabé. Talvez tenha morrido, não sabemos. Mas Paulo, 13 anos depois, bem mais velho, em Colossenses capítulo 4, o versículo de número 10. Colossenses capítulo 4, o versículo de número 10. Diz assim a palavra. Colossenses 4, o verso 10. Diz assim. Paulo manda saudações finais, dizendo: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. Quem era? Primo de Barnabé. Sob quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, o quê? Acolhei. Sabe a notícia? 13 anos depois, Paulo se refere a João Marcos dizendo: saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, entre parênteses, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, recebei. Em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 7. Vamos começar pelo verso 6. 2 Timóteo 4, verso 6. Paulo já está no finzinho da sua vida. Era um pavio que já estava sendo consumido pelo fogo. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E no verso 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas
tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. E ele diz agora o quê? Toma contigo quem? Marcos. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Barnabé tinha razão. No final, Paulo reconhece e diz, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Você sabia que se não fosse pelo Barnabé, nós não teríamos o terceiro evangelho, o segundo. O primeiro evangelho qual que é? Mateus. O segundo quem escreveu? Marcos. Temos o evangelho de Marcos, porque lá atrás teve quem? Um Barnabé. Coloque-se em pé, mas não é para você sair agora não. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Vamos dar as mãos pelos corredores também. Olhe para mim, meu irmão. Nesta manhã, eu quis reviver no seu coração essa mensagem. Porque no ano da comunhão, tudo que nós precisamos é que cada um de nós, eu e você, tenhamos um coração como de Barnabé. Carregando no próprio nome, filho, filho da compaixão, filho do amor, filho, filho. Talvez você seja alguém que experimentou momentos delicados na sua vida, que você não entendeu. Mas Barnabé nunca foi tirar satisfações, ele continuou vivendo a vida dele. Continuou vivendo. E no final, tudo na vida é como termina, é que se conta. Lá estava no final. Quem estava junto de Paulo no finalzinho da vida dele? E lá estava o Marcos, João Marcos, primo de Barnabé. Que nesse ano da restituição, eu e você, sejamos como Barnabé, com o significado do nome, filho da exortação, filho da edificação, filho do consolo. Talvez você esteja vivendo, quem sabe, preso a um campo, dando a vida por esse campo. A Barnabé só pôde ser o que ele foi, porque ele quis ficar livre. Fique livre, meu irmão. Levante a mão do seu irmão e cante essa verdade. Amém. Vamos cantar então um só rebanho. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui e num ó Espírito adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito
um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou? Quem nos amou e por nós quis morrer. Levante a mão do seu irmão bem alto e vamos cantar esta verdade. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor, que haja no seu coração. Tudo na vida é uma escolha. Houve um momento que Barnabé teve que fazer a escolha de deixar de ser um Zé na vida para ser e fazer diferença. Nós não temos uma segunda chance de vir aqui. Não temos. Nós passamos aqui só uma vez. Viva intensamente esse dia. Ame intensamente. Aprendemos com Barnabé isso. O que conta na vida, o que conta na vida, é o que conta a vida, que é o Senhor. Levante a mão desse seu querido. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a ti. E num só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Nós vamos cantar outra vez essa verdade. Mas eu queria que o irmão, se você está ao lado da sua esposa, abrace agora. Se não for a sua esposa, então eu vou pedir que um homem abrace um homem, uma mulher abrace uma mulher. Só marido e mulher que vão cantar juntos agora. Então um homem abrace um homem, uma mulher abrace uma mulher. E diga: meu irmão, eu quero ser um Barnabé para a sua vida. Amém? Amém. Então vamos cantar esta verdade. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só
Espírito, adoramos a Ti. E num só Espírito, adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor. Só nos gloriamos na Tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Dê um abraço forte nesse irmão. Agora eu vou pedir algo. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Não importa qual seja o seu nome. Importa que se você for uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé, as pessoas vão olhar e vão perceber algo diferente em sua vida. Tudo que o Senhor Deus busca aqui em Lagoinha é que cada um de nós, eu e você, sejamos como Barnabé. O lugar onde ele foi, ele impactou o mundo Antioquia. E lá pela primeira vez, os irmãos foram chamados de cristão. Coloque as duas mãos sobre seu peito. Feche os seus olhos. Pai, nesta hora, coloco nas mãos do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos. Cada ovelha do rebanho de Lagoinha, Senhor, onde estiver e como estiver, que sobre ela possa repousar a Tua graça e a Tua bênção. Que nesse ano da comunhão, Senhor, seja um ano também da mudança no nosso nome. Que cada um possa ser não apenas um Zé da vida, mas que possa ser um Barnabé de coração. Que cada um seja esse consolador, esse exortador, esse edificador, esse que ama, esse que é bom, que é cheio do Espírito Santo e de fé. Senhor, em Teu nome, sela, Senhor, o que Teus filhos ouviram, para que jamais eles possam esquecer dessa verdade. E agora, Deus, nos identificamos com os que estão aqui, que ainda não se entregaram ao Senhor, e oramos com eles e por eles nesta hora. Todos orem comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti, e sou um pecador, mas eu abro meu coração, e eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei um dia contigo, mas me desviei, agora eu busco a reconciliação na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Quero orar por você que pela primeira vez orou na vida dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado, afastado, e hoje volta aos caminhos dele. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com Ele, eu quero orar por você. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. Que aí no seu lugar você levante uma das suas mãos. E eu quero orar por você. Levante bem alta a sua mão.
Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com Ele. Lá na galeria eu estou vendo mãos erguidas. Levante bem alto. Agora, em nome de Jesus, ninguém ande. Porque eu preciso que você seja um Barnabé. Nada é mais importante agora do que isso. Levante bem alto a sua mão. Isso, porque queremos orar pelas pessoas que vêm a Jesus. Enquanto vamos cantar essa mesma música, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Aquele senhor de cabelinho branco, de óculos, venha. Quero vê-los todos aqui. Deixe o seu lugar e venha. Enquanto cantamos esta verdade, deixe o seu lugar e venha. Essa é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento do céu. Você comece a ser um Barnabé para a pessoa que está atrás. Comece a ser um Barnabé para quem está perto de você. Pergunte a quem está perto: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Essa é a hora do milagre. É a hora da salvação. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar e venha. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela: como está a sua vida com Deus? Seja um Barnabé para a pessoa. Comece a ser um Barnabé. Pergunte para ela: como está a sua vida? Esta é a hora de Deus para esses corações. Vem, 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 vem. Sejas bendito, Jesus. Igreja, vamos estender nossas mãos. Meus pastores vêm pôr as mãos sobre os que estão aqui. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Esta é a hora de Deus. Este é o momento do céu para a sua vida. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Alguém vai abraçar você agora e vai orar com você. Esta é a hora de Deus para esses corações. Igreja com as mãos estendidas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas agora o poder das trevas e ligamos, ó Pai, cada uma delas contigo agora, para que possam viver a partir de hoje como filhos amados e tão queridos do Senhor. Amém. Olhem para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Nunca mais. E tem um irmão que está aí com a mão no seu ombro, para ser um Barnabé para você. Hoje você veio para Jesus e para uma nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família, tá? Olhe para mim. 1, 2, 3. Olha, vire. É assim. Essa é a família de Deus. Essa é a família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bem-vindo, bem-vindo. Precioso. Sim, precioso, precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.